Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta noite feliz, nesta madrugada que diga feliz, no culto de ensinamento do Ebenezer, na empresa Borborema Imperial. Nós temos 3 vezes da semana este culto para a glória de Deus. O primeiro culto é culto de oração, o segundo é o culto de ensino, o terceiro culto é o culto de pregação. Nós estamos aqui e queremos agora, nesse momento, cantar o hino primeiro da nossa harpa cristã, em nome de Jesus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Bendito é o nome do Senhor Deus para todos sempre. Queremos ler aqui um texto da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, só que a história de um homem que é muito conhecido, a história de Jó na Bíblia. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrada no livro do Antigo Testamento, que traz seu nome. Algumas questões sobre quem foi Jó causam muita curiosidade nas pessoas, especialmente com relação à data em que ele viveu e a cidade onde morava. Neste texto conheceremos o que a Bíblia nos informa sobre a biografia de Jó. Quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é a de que Uz ficava em uma região a leste de Judá e talvez fronteira com o deserto, porém uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. Jó capítulo 13, versículo 14. Perdão, Jó capítulo 1, versículo 3 e versículo 14. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desejava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. O próprio Deus testemunhou que Jó era um homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas, porém, no total ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante um período de intenso sofrimento, o qual ele foi submetido, mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante
bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Jó capítulo 1, versículo 4. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar de seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Jó capítulo 1, versículo 5. Em que época ocorreu a história de Jó? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito. Existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde ele menciona ao lado de Daniel, Noé. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Existe alguma possibilidade de Daniel, mencionando por Ezequiel não ser o profeta Daniel, mas sim um heróico rei mencionado num texto gratórico que viveu uma época muito remota. Se for este o caso, então Jó viveu em uma data tão recuada quanto a outros dos personagens. A melhor possibilidade é de que Jó tinha vivido na era patriarcal, pelo menos é isto que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem surgir, como por exemplo o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos. Jó capítulo 42, versículo 16. O papel que desempenhava semelhante ao de Abraão como sacerdote da família. Jó capítulo 1, versículo 5. Gênesis capítulo 15, versículo 9 e 10. A riqueza de Jó. Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Algumas delas antigas sugerem que Jó tinha sido um rei, porém não existe qualquer fundamento para tal sugestão e devemos rejeitá-la. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupou em fornecer detalhes acerca da riqueza que Jó possuía. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, uma quantidade tão grande de gado na época que Jó viveu. Certamente representava um componente patrimonial. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos e servas, de modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3. O sofrimento e a paciência. Segundo o texto, no certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais. Os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filhos de Deus neste texto é a de que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, versículo 7. Então Deus perguntou a Satanás, havendo observado Jó, perceba que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó. Ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para teste de sofrimento a qual foi submetido, mas o próprio Deus. Bendito é o nome do Senhor. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de ser a
abençoado por Deus e possuía tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir. E que se caso tudo aquilo fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse a Jó a um teste, podendo tocar em tudo em que possuía êxito a sua vida. Jó, capítulo 1, versículo 12. Com permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados e seus servos foram mortos a fio da espada. Jó capítulo 1, versículo 13 ao 17. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito morreram, quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. A doença de Jó. Mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram perante Deus. No meio deles estava Satanás. Novamente o Senhor perguntou a ele sobre Jó. E dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó de forma que só não poderia matá-lo. Jó capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Assim, Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível sabermos que tipo de doença castigou Jó. Alguns estudiosos sugerem a elefantiase, eritmia e viréola. A grande dificuldade em determinar o tipo de doença se dá pelo fato de que a descrição dos sintomas é apresentada em um texto poético. Seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó capítulo 2, versículo 7. Apesar de sua descrição poder representar apenas um estágio da doença, a Bíblia também nos diz que Jó usava cacos para poder se raspar. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, comportamento da mulher de Jó, comportamento da mulher de Jó. Bendito é o nome do Senhor. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apresentar o fim inevitável e amaldiçoar a Deus. Obviamente ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus. Fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para a sua mulher foi de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida, pois possui um sentido de infidelidade e apostasia. Ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal
temporal, sem com isto ser injusto. Jó estava dizendo que Deus era justo. Deus é santo. Aleluia. Os amigos de Jó, segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Sofar. Estes amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada que no primeiro momento os seus amigos não o reconheceram de longe. Então eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um o seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra. Tamanho era o sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, capítulo 3 de Jó, iniciou-se uma longa e formal discussão entre seus amigos com ele. Com base nesse discurso, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discurso com o raciocínio de causa e efeito, onde basicamente acusaram Jó de ser culpado por todo aquele sofrimento. Assim, poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adultério, ladrão, alguém sem hospitalidade ou louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Jó capítulo 4, versículo 31. Após a acusação dos amigos de Jó e da sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eliú, nome comum aos hebreus, chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento. Jó capítulo 32 a capítulo 37. De modo que o homem não é capaz de compreender o que Deus faz. Deus responde a Jó. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, no meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua soberania foram com Jó excessiva ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Jó capítulo 42, versículo 2. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que ele fez é imediato, mediante a sua soberana vontade. Deus também respondeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido certo. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocaustos, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Jó 42, versículo 7 ao 9. Deus restaura Jó. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo que antes havia possuído. Assim veio
a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se casavam, chamavam Gemima, Quezia, Querezem, Abugig, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Jó 42:16. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Tiago capítulo 5, versículo 11. Mas eu quero ler um texto para finalizar aqui, em nome de Jesus, no livro mesmo de Jó, livro poético, que é um livro de poesia. Por isso que muitos não compreendem e não chegam a uma conclusão afirmativa, porque esse livro é poético. Aleluia, bendito o nome do Senhor. É o livro de Jó, é um livro poético. Quero deixar aqui para a nossa meditação e reflexão. Jó capítulo 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. Jó sempre ouvia falar do Deus que ele estava adorando, o Deus que ele estava servindo. Independente do que ele possuía, Jó não servia a Deus porque ele possuía ou tinha alguma coisa. Ele sabia a necessidade, aleluia, de ter, aleluia, o Criador para adorar. E esse Criador era o Deus dos céus, da terra, do mar e dos ares. Este é o Senhor de todo o universo. Este é o Deus verdadeiro, aleluia. Antes que eu viesse a existir, Ele é Deus. Depois que eu deixar de existir, Ele é Deus, aleluia. Se eu tenho alguma coisa, Ele é Deus. Se eu não tiver, Ele é Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Jó compreendeu, veio a percepção da compreensão do tamanho da vontade de Deus, da soberania, do querer, do poder de Deus. E Deus se agradou de Jó, porque Jó não murmurou, Jó não se exaltou, Jó não amaldiçoou, Jó não blasfemou, ele não rejeitou o que estava acontecendo. Aleluia. Ele sempre produzia e dizia: foi o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Então somente eu quero fazer uma pequena oração neste momento. Deus eterno, Deus soberano, eu quero te apresentar esse país Brasil, Senhor, esta nação brasileira, o presidente da República, Senhor Jair Messias Bolsonaro, a sua família. Deus, também eu quero apresentar o vice-presidente Hamilton Mourão, a família do mesmo, o Congresso Nacional, os ministros, Senhor, o ministro Sérgio Moro. Eu te apresento, Deus, a cada um. Olha, Deus, veja o Congresso Nacional, veja, Senhor, os governadores, os prefeitos, os deputados estaduais, os vereadores, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, enfim, ó Deus, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha. Veja este país, Brasil. Quero te apresentar Israel. Meu Deus, eu quero te apresentar a Venezuela. Meu Deus, os que estão desempregados da Venezuela, aqui neste país, Brasil. Veja o caos que está também neste país, Senhor. Veja os pastores, a família. Enfim, eu te peço em nome de Jesus, desde agora e para sempre, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo, seja hoje e para sempre conosco. Nós dizemos amém.